mas acredito que tem altíssimas chances de ser o fundo. Quem pretendia acumular NIR, na minha visão, um dos melhores pontos para que deu chance foi essa divergência bullish aqui, e agora esse volumaço. Esse aqui foi bom que confluiu com o Bitcoin, né? Foi os melhores gatilhos aí dos últimos meses da NIR. Investidores, vamos para mais uma atualização, desta vez da criptomoeda NIR. Esse pedaço de vídeo que você acabou de assistir foi um corte da... talvez a minha última análise aqui da NIR em uma live cerca de um mês atrás. Repare no título da live, Hora da Verdade na thumb. Um dos motivos que eu mencionei essa thumb aí não foi à toa, tá? Hora da Verdade porque a gente conseguiu observar em diversas criptomoedas o maior gatilho de fundo em uma grande janela de dias, né? No caso da NIR, maior gatilho de fundo desde quando a gente começou a corrigir aqui de aproximadamente 150 dias. Então a gente conseguiu observar essa confluência ocorrendo em todas as altcoins, em grandes suportes. Espero que você tenha cumprido seu papel de trader comprador de médio prazo barra investidor, tá? A NIR estava diante de um grande suporte ali na casa dos 3 dólares, vamos arredondar, né? Um nível de suporte psicológico. O nível que a gente consegue observar aqui é um nível de suporte horizontal respeitado por diversas vezes, tanto quanto suporte quanto resistência. Um nível que teve muita negociação durante a alta. A gente teve um gigante volume, anomalia pela parte dos vendedores, né? Quando a gente olha pela análise de sentimento, conseguimos observar aqui também que além do Open Interest ter caído aqui, né, na pernada de baixa, mostrando pra gente que muito provavelmente estávamos diante de um movimento corretivo, conseguimos observar também o funding extremamente negativo. Qual foi a última vez que o funding estava tão negativo quanto estava aqui anteriormente, quando a NIR estava ali por volta da casa dos 4 dólares ali, arredondando, né? 4/3. Olha, quando a gente olha para o passado faz muito tempo. Olha a última vez que o funding da NIR estava em patamar negativo. Foi aqui atrás. O funding é uma ferramenta, para os que não conhecem, que as corretoras usam, que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Se ocorre uma anomalia pela parte dos vendedores, vendendo bastante ao ponto do preço apresentar um deságio contra o preço da spot, um deságio nos futuros, o funding vai estar ficando negativo. Isso mostra para a gente um cenário mais bullish. É claro que a gente não pode usar esse indicador de forma isolada. E quando a gente vê o oposto, né, uma anomalia pela parte dos compradores nos futuros, mostra pra gente um cenário mais pessimista, né? A gente consegue observar, inclusive, que foi dessa maneira que foram formados aqui alguns topos na NIR com funding extremamente negativo, né? Agora, no momento, o funding está neutro, né? O funding não costuma dar tantos sinais ao longo do ano, mas da última vez que a gente teve aqui um bom sinal, bem, deu um gatilho de fundo. Eu espero que você tenha cumprido seu papel de comprador. Agora vamos discutir qual o cenário da NIR aqui de agora em diante. Quero também trazer uma atualização da NIR na paridade BTC e buscar um alvo para ela no prazo maior com as informações gráficas que temos aqui. Mas antes de começarmos, um rápido aviso. A criptomoeda 7, a criptomoeda da corretora Coinex, está basicamente decolando. Esse aqui é o gráfico do diário da Crypto 7. Para comemorar esse voo da criptomoeda 7, o token da Coinex, a corretora parceira aqui do canal liberou o total de 2.000 tokens 7, que será compartilhado entre 20 ganhadores, tá? Então a chance de ganhar é gigante. Deixa eu te falar, até agora nessa promoção tem apenas 12 pessoas participando, tá? Se essa promoção terminar hoje, por exemplo, todo mundo vai ganhar. Então ainda tem bastante vaga para ter meio que uma certeza aí que vai ganhar. Então não deixe de participar desse sorteio aqui. Esse sorteio vai ocorrer no próximo sábado, na data 12 de outubro, tá? É bastante fácil participar. Você vai encontrar o link para esse formulário na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Basta você colocar aqui o seu nome e o e-mail de cadastro na Coinex, né? Para participar, você precisa abrir uma conta na Coinex com o link do canal e basicamente preencher esse formulário com essas duas informações. É literalmente dinheiro de graça. Vamos continuar falando de dinheiro de graça, que se a gente abre a corretora da Coinex e clica aqui em
promoções, entre na aba de mineração e você vai estar observando aqui que existe um projeto de pool de mineração onde você pode estar depositando tokens 7 e está sendo recompensado com criptomoedas novas que vêm a ser lançados aqui, correto? A gente está vendo a gente consegue observar aqui a criptomoeda SGM. Quem faz um bloqueio de tokens aqui nessa pool está participando de uma recompensa de até 30 milhões de tokens SGM. E o mínimo para estar participando é 100 tokens, que é justamente esse saldo aqui que você vai estar concorrendo uma vez que participar do sorteio. Então não deixe de participar, você tem a chance de fazer essa bola de neve, ganhar os tokens 7 e jogar lá para pool e tá participando também de mais recompensas, beleza? Aviso dado, vamos dar continuidade aqui à análise agora do tempo atual para frente da NIR. Então, investidores, a visão compartilhada aqui é basicamente que a NIR vem num contexto corretivo bastante complexo, até, né, um gráfico que lembra até a correção complexa do Bitcoin que a gente vem apresentando. Tá? Outros motivos, que um motivo a mais que eu esqueci de mencionar aqui para mim, acho que vale a pena a gente mencionar antes da gente passar para o nível atual, que a gente estava de olho aqui para essa faixa dos $3, como sendo uma região de gatilho interessante, é aqui. Se a gente encara esse aqui um movimento corretivo, a gente pode pegar aqui essa primeira pernada e espelhá-la para buscar um alvo para nossa pernada de baixa que houve aqui. E a gente observa que um dos alvos mais comuns aqui para essa possível onda C corretiva é aqui entre o 100% e 1.236 de Fibonacci. Foi justamente onde o ativo encontrou fundo e voltamos a subir a partir de então. O Bitcoin, por exemplo, também encontrou fundo, um alvo bastante parecido entre 100% e 1.236 de Fibonacci dessa primeira pernada aqui. Então é um alvo bem comum para a pernada de onda C corretiva, né, que aparentemente foi o que foi apresentado aqui na NIR, nesse movimento de baixa. Analisando agora o gráfico daqui para frente na NIR, a gente observa que o ativo rejeitou aqui por volta dos 5,80, tá? Esse nível não é aleatório. Quando a gente observa aqui essa primeira pernada impulsiva subindo dos 3 até os 5,20 e replica esse movimento para buscar um alvo para essa próxima pernada, a gente consegue observar que o ativo segurou exatamente no alvo de expansão de 100% dessa primeira pernada, né? Observa que o ativo segurou justamente nos 5,90, que é 100% da pernada anterior. A gente basicamente replicou a pernada anterior nessa pernada aqui. Qual o problema disso, tá? Isso aqui é um alvo de um movimento corretivo. Um alvo de um movimento impulsivo mais comum é um alvo mais estendido, né? Ali, quem sabe 1.68 de Fibonacci. Então, uma vez que a gente segura aqui nessa região dos 5,90, há uma chance de a gente disso aqui ser um movimento corretivo subindo e a gente continuar nessa lateralização aqui barra correção e vir para esses níveis inferiores novamente, tá? Caso isso aconteça, a gente não pode descartar essa possibilidade. Eventualmente, se viermos, eu ainda acreditarei. Claro, a gente precisa de analisar como é que vai estar ocorrendo os movimentos dos gráficos, mas se ocorrer esse cenário da gente vir para níveis inferiores novamente, eu ainda acredito que é uma continuação do movimento corretivo complexo para a gente encontrar fundo e voltar a subir, tá? Com as informações atuais gráficas, eu sinceramente não consigo trazer aqui com grande probabilidade da gente sair simplesmente explodindo a partir desse ponto ou simplesmente despencar, tá? Eu vou compartilhar aqui as próximas faixas que tem um interesse para quem sabe uma tomada de decisão na NIR, tá? Primeiramente, eu acho que vale a pena a gente deixar marcado aqui ainda esses pontos entre os 6,62 até os 5,90. Acho que para mim é o ponto crítico que a NIR precisa romper para que a gente volte para uma tendência forte de alta em todos os tempos gráficos. É claro que a gente vai precisar estar analisando essas regiões uma vez que o ativo chegar lá, mas para mim é um ponto extremamente decisivo, ponto que decide aí a volta para uma tendência de alta em todos os tempos gráficos
da NIR, correto? Eu acho que, como ela fez um pivô de baixo aqui caindo e os mais pessimistas conseguem enxergar aqui o movimento de 5 ondas caindo, o que pode ser uma onda impossível para jogar a gente mais abaixo, a gente precisa sim estar atento a esse nível aqui de resistência por volta dos 5,40. É uma das faixas que mais teve negociação e é região ali de retração de Fibonacci, 618 e tal, né? 5,30. Então é um nível que a gente precisa analisar. Não é um nível que eu estou colocando aqui em vermelho que é para shortar, tá? Não tem ordens nessa região. É claro que se a gente chegar lá e der gatilhos para venda, eu vou estar olhando para short. É uma baita de uma resistência. Existe um certo contexto vendedor aqui na NIR, então um certo contexto impulsivo. Mas, repito, com as informações atuais, não dá para chegar a bater no martelo que vamos sair cantando pneu a partir daqui, ou como também a gente vai sair despencando a partir daqui. A gente precisa de mais informações, tá? Mas em relação ao prazo maior, eu acredito que sim, são as maiores probabilidades da gente romper isso para cima, tá? Essa consolidação deve finalizar aqui para cima, até por isso eu tenho um NIR no meu portfólio, tá? É uma das criptomoedas que performou bem contra o Bitcoin até então. Não foi tão bem, mas sim performou bem desde quando o ciclo se iniciou. A gente está ganhando mais valor do que o Bitcoin. E são poucas criptomoedas que tiveram uma performance boa contra o Bitcoin. De fato, acredito que a gente pode estar contando aí nas duas mãos a quantidade de criptomoedas que ganharam valor frente ao Bitcoin. Até então, em período que a dominância está subindo, o dinheiro está indo mais para o Bitcoin. Então, acredito que está interessante o gráfico da NIR no prazo maior. Vocês tiveram ótimas oportunidades para estar acumulando aqui em níveis inferiores. O nível atual não acho um nível tão interessante para estar comprando, mas se você tiver naquele cenário, meu Deus, preciso comprar NIR, talvez valha colocar um pezinho aí, tá? Eu sempre dou prioridade para estar comprando em retrações. Eu quero estar comprando quando está todo mundo vendendo, né? Como foi o caso aqui, lá na casa dos $3, correto? Para buscar um alvo para ela no prazo maior, esse gráfico aqui para mim na paridade BTC, elioticamente falando, não está tão claro. Então, para buscar um alvo, eu vou estar trazendo aqui como auxílio a paridade de BTC. Como é que a gente está buscando um alvo aqui na paridade de BTC para NIR? Se esse gráfico está mais claro, eu vou estar usando para estar me auxiliando nas tomadas de decisão, tá? Em especial agora quando se trata dos alvos, né? Por exemplo, vamos olhar aqui, analisar esse movimento passado para você entender o que é que eu vou buscar aqui de alvo para ela no movimento atual, tá? Na NIR a gente observa aqui esse primeiro movimento subindo. E uma vez que a gente tem o nosso primeiro movimento, faz a retração, a gente pode buscar um alvo para um movimento posterior, né? Temos dois alvos aqui para esse movimento posterior mais comuns, tá? 100% de Fibonacci, replicando a pernada anterior, e 1.68 da pernada anterior, 161% da primeira pernada. E a gente observa que foi justamente nesses dois níveis que a gente segurou, o primeiro como resistência, depois a gente deu continuidade de alta, e o segundo aqui a gente segurou e de fato formou o topo. Então, para buscar um alvo aqui agora, dessa eventual próxima pernada da NIR contra o Bitcoin, eu vou fazer o mesmo, tá? A gente vai pegar a ferramenta de extensão de Fibonacci, vamos traçar aqui, eu não vou considerar esse topinho como sendo o topo da onda impossível, tá? Vamos trazer um alvo mais pessimista aí para trabalhar com alvos menores, colocando um topo dessa onda impossível aqui nos 10.748 satoshis aproximadamente, acreditando que estamos numa correção aqui mais complexa na NIR. Enfim, pegamos aqui essa primeira expansão e buscamos um alvo para essa próxima pernada. A gente vê um alvo lá na casa dos 21 mil satoshis, depois lá na casa dos 45 mil satoshis, que daria basicamente no topo dessa lateralização da NIR. Afinal de contas, o gráfico dela contra o Bitcoin até então é uma lateralização no prazo maior. Dois fundos iguais e vamos lá, um topo só igual, né? Eventualmente, se a gente ver aqui, devemos ter grande resistência nesses níveis. Provavelmente, quem sabe, formando um range horizontal no prazo maior. Então vamos lá, se a gente busca esse primeiro alvo aqui de 100%, dessa primeira pernada impossível, estamos falando de uma valorização da NIR de 180% aproximadamente. Mas não é 180% contra o dólar, é 180% contra o Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin nesse momento está cotado aproximadamente por volta de 60 mil dólares. Se você acredita que o Bitcoin faz duas vezes, vai para 120, e a NIR bate essa faixa aí dos 21
esse primeiro alvo, estamos falando de uma valorização de 180 vezes 2, 360% da NIR, tá? Contra o dólar. E se ela baixa o nosso próximo alvo aqui, lá na casa dos 46 mil satoshi, né? O all-time high na paridade BTC, estamos falando de uma valorização de 500% da NIR contra o Bitcoin. Isso significa que contra o dólar, uma vez que o Bitcoin bate 120 mil dólares, estamos falando de uma valorização de 10 vezes na NIR, né? 1000% contra o dólar. É claro que isso é bastante coisa, a gente precisa, estamos bastante distante desses alvos, a gente precisa analisar conforme as coisas vão acontecendo no dia a dia, não adianta nada eu te trazer uma projeção aqui, sendo que você não acompanha as análises diárias conforme as coisas vão acontecendo, tá? Vocês precisam entender que o mercado é dinâmico, a gente analisa aqui os alvos, mas se ao longo do caminho a gente tiver um gatilho claro de topo, a gente precisa colocar lucro no bolso, esquecendo o nosso alvo e prazo maior, tá? O mercado é dinâmico, a gente precisa lidar com o presente, tá? Fazemos as nossas projeções, mas precisamos estar analisando para, quem sabe, entrar com uma decisão no presente, correto? Então, traders, acho que era isso que eu tinha para estar falando aqui da NIR. Fica aí as próximas faixas de resistências, eventualmente em retrações a gente voltando para níveis inferiores novamente, para casa aqui dos 4, ou quem sabe para níveis inferiores, abaixo dos 4, aqui deve ser uma ótima oportunidade para estar montando posição no longo prazo na NIR. Caso você não tenha entrado ainda, eu acho que vale a pena colocar o pezinho aqui, mas é bom ter caixa para níveis inferiores, porque ainda existe essa possibilidade de a gente vir buscar níveis inferiores, combinado? Então, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Acredito que o que eu tinha para te falar, te passei aqui nesse vídeo. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o like se gostou do conteúdo. Se for sua primeira vez aqui nesse canal, não esquece de se inscrever. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.